Beleza, galera? Mais uma aulinha aí, né? Capítulo 19, oitavo ano, mate 2. De quem nós vamos falar hoje aí? Vamos falar do trapézio, né? Falamos de quadriláteros, né? Demos alguns tipos de definições, destacamos algumas características de alguns quadriláteros aí famosos, e um desses nossos quadriláteros famosos é o trapézio. Então hoje a estrela da nossa companhia aí é o trapézio. Definição aí para trapézio. Trapézio é todo quadrilátero com dois lados paralelos e outros dois lados não paralelos. Os lados paralelos são chamados de bases, uma maior e outra menor. Galera, base menor e base maior, beleza? Eles têm duas bases. Então, vamos falar sobre esses elementos aí do trapézio. Base maior, CD, ó, esse segmento aqui, ó, CD. Base menor, AB, esse segmento aqui. Altura, ó, ela vai pegar aqui na base, né, no início da base, né, em um dos vértices da base menor, e vai fazer uma perpendicular, um ângulo de 90 graus com a base maior. Aqui está né, destacada a altura. Tudo bem, galera? Diagonais, ó, diagonal e diagonal. Quem são as nossas diagonais? AD, ó, tá aqui, ó, e CB, tá aqui. Tranquilo, galera? Esses são os elementos aí do nosso trapézio. Beleza. Os trapézios, ele tem classificações, né? A gente vai falar a respeito dessas classificações também. Primeira classificação aqui, né? Os trapézios são divididos em três tipos. Primeiro, trapézio isósceles. Qual é a principal característica do trapézio isósceles? Possui os lados não paralelos congruentes. Os lados paralelos, galera, são esse aqui, ó, esse e esse aqui. Vou dar uma prolongada nessas retas aqui, ó. Esses lados aqui são paralelos. Tudo bem? E os lados que não são paralelos são esses dois aqui, ó. No trapézio isósceles, esses dois lados que não são paralelos, eles são iguais. Eu vou montar aqui, ó, um triângulo. Um triângulo isósceles. Ele tem dois lados iguais, automaticamente o que acontece com esses ângulos aqui? São iguais também. Beleza, galera? Então, né, essas aqui são características do trapézio isósceles. Tem mais coisas aqui dentro do trapézio isósceles que podem ser mencionados, né? Por ter dois lados iguais, ele vai ter dois ângulos iguais. E aí, algumas propriedades, elas de paralelas, cortadas por transversais, a gente pode encaixar aqui nesse esquema do trapézio isósceles, né? Porque tudo que vai valer para essa aqui, ó, para esse lado, vai valer para esse lado aqui também, né? Lembra do Z? Olha o Z, ó, esse Z aqui, tá vendo aqui, ó? São ângulos alternos internos. O que vale para esse lado, olha o Z aqui também, ó, o Z aqui, ó, acaba valendo para esse lado também. Ângulos alternos internos. E todas as outras propriedades do teorema de Tales, né? Se encaixam bem aí no trapézio isósceles. A gente vai falar mais sobre isso. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo.
Trapézio escaleno. Qual a principal característica do trapézio escaleno? É aquele que possui lados não paralelos, quer dizer, esses lados aqui, ó, não paralelos, com medidas diferentes. Exatamente, ó. Tem uma medida aqui, esse aqui tem uma outra medida. Essa é a principal característica do trapézio escaleno. E nós temos o terceiro trapézio aqui, ó, que é o trapézio retângulo. Qual é a principal característica do trapézio retângulo? É aquele que possui dois ângulos internos retos. Ó, dois ângulos internos retos. Galera, lembrar que como quadrilátero, a soma dos ângulos internos de qualquer trapézio, porque o trapézio é um quadrilátero, é 360 graus. Tranquilo? Uma característica bacana aqui que a gente tem que prestar atenção aqui, eu vou falar nele aqui, mas vale para os outros trapézios também. Esses dois ângulos aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo aqui, eles têm uma característica, e essa característica vale para todos os trapézios. Qual é? Se esse ângulo aqui vale 60, por exemplo, com toda certeza esse ângulo aqui vai valer 120. Por quê? Porque a soma desses dois ângulos aqui tem que dar 180 graus, né? Lembra do nosso teorema de Thales, né? De paralelas cortadas por transversal, que esses ângulos são ângulos colaterais internos. Os ângulos colaterais internos têm que medir 180. Vale para esses colaterais internos aqui e vale para esses colaterais internos aqui também. Beleza? Na verdade, vale para todos os trapézios, né? Essa é uma característica de todos os trapézios. Por exemplo, se esse ângulo aqui vale 30, com toda certeza esse ângulo é um ângulo agudo de 30, esse aqui é um ângulo obtuso de 150. Tudo bem, galera? Naturalmente aqui vai ter uma outra medida. Digamos que aqui esse ângulo agudo aqui esteja valendo 60. Então esse ângulo obtuso aqui vai valer quanto? 120. Tudo bem, galera? Por quê? Porque a soma desses dois tem que dar 180 graus. Beleza, galera. Tem mais coisas que o professor vai lembrando e vai falando com vocês aí. Essas são as principais características, tranquilo? Galera, aqui ficou fácil, ó. Esses dois ângulos medem 90, né? Então a soma desses dois ângulos aqui, eu não sei quanto vale esse, eu não sei quanto vale esse. Mas a soma desses dois ângulos aqui tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus. Tudo bem, galera? Se aqui, por exemplo, vale 30, com certeza aqui vai valer 150. Se aqui vale 20, aqui vai valer 160. E por aí vai. Tudo bem, galera? Então, o que acontece? O professor deu essa parte teóricazinha aí. O professor vai apagar esse quadro e já vai voltar com os exercícios. Tranquilo? Um segundo, o professor volta. Um segundo, voltei. Galera, o que acontece? Eu tenho aqui os exercícios conceituais, né, do nosso capítulo 19. Inclusive o capítulo 20 também é exercício, tá? Tá aqui, praticamente está vendo o capítulo 19 e 20 também, né? Porque é uma extensão do mesmo assunto. O que acontece? Eu vou resolver esses exercícios aqui e vou pedir alguma coisa para vocês aí no finalzinho dessa aula aí, tá? Aqui a letra, essas duas primeiras questões aqui, a letra ficar um pouco clara, pode dar algum problema para você entender na hora de ler aí, né? De repente o celular não esteja com a resolução muito boa, mas, né, até hoje não teve nenhuma reclamação a respeito disso. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se vocês fizerem os exercícios olhando para o livro, né, tá escrito a mesma coisa lá no livro. É só pegar o capítulo 19, vai direto lá nos exercícios conceituais e essas questões estarão lá, né, esperando para serem feitas. Vou resolver essa primeirinha aqui, tá, galera? Tá lá, ó. No trapézio isósceles, as diagonais medem respectivamente
3 sobre 2x mais 10 e 24, né? Que eu não falei o centímetro aqui. Determine o valor de x. Galera, o que acontece? Para poder resolver exercícios, né, problemas envolvendo trapézio, o que eu recomendo é que você desenhe o trapézio, né? Não vai cair a mão, não adianta ficar com preguiça que nada cai do céu. Ó, fui lá, desenhei o trapézio. Não precisa ser perfeito, a gente sabe exatamente do que está falando. Tranquilo? Então, eu vou, dentro do trapézio aqui, eu vou tentar colocar essas informações. Tudo bem, galera? Ó, no trapézio isósceles, as diagonais medem respectivamente. Então, ó, essa diagonal aqui e essa diagonal aqui, né? Elas medem respectivamente isso e isso. Galera, uma das propriedades dos trapézios isósceles, né, ó, é que um lado é exatamente igual ao outro. Se um lado é igual ao outro, automaticamente essas duas diagonais elas terão o mesmo tamanho, né? Então, quando eu estava lá naquela parte teórica lá falando de algumas propriedades dos trapézios, né? Por um acaso eu não citei essa propriedade e agora no primeiro exercício ela já aparece para gente. Então, o que é que tem que ficar claro aqui para gente é que se o trapézio é isósceles, né, tem dois lados iguais, os lados que não são paralelos, esse lado é paralelo a esse. Os lados que não são paralelos são isósceles, né? Então esse lado tem o mesmo tamanho que esse. Naturalmente as diagonais elas terão o mesmo tamanho. Então como é que eu vou fazer para resolver? Eu vou colocar, ó, 2 sobre 3x mais 10. Se eles têm o mesmo tamanho, então eu vou colocar que é o quê? Que é igual. Igual a quanto? Igual a 24. Tudo bem, galera? Tá pedindo para determinar o valor de x, né? Então a gente vai ter que encontrar o valor de x dentro dessa equaçãozinha que nós montamos aqui. Então eu vou passar o 10 para o lado de lá. Então vai ficar, ó, 2 sobre 3x é igual a 24 menos 10. Professor, por que menos 10? Porque quando troca de sinal, troca de lado, troca o sinal. Tranquilo? Ou troca a operação, né? Ficaria mais correto dizer que troca a operação. Então, galera, olha só. Vai ficar 2 sobre 3x igual a quanto? Igual a 14, né? Então, ó, tá igual a 14 agora. Então eu vou colocar, vou passar esse 2 sobre 3 para o lado de lá, só que ele está multiplicando o x. Então ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então vai ficar x é igual a 14. Galera, eu vou colocar esse 14 em forma de fração, tá? Colocar 14 assim, colocar 14 assim é a mesma coisa. Tá multiplicando x, passo para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então vai ficar 2 dividido por 2 sobre 3. Isso vai ser igual. Divisão, galera, ó, de frações. Repete a primeira. 14 sobre 1. E multiplica pelo inverso da segunda. 3 sobre 2. Beleza? Ó? Era 2 sobre 3, pelo inverso, ficou 3 sobre 2. Tudo bem, galera? Lembrando, ó, que quando é multiplicação, multiplica reto, tá? E multiplicando reto vai ficar 3 vezes 14, vai dar 42. Sobre quanto? 1 vezes 2 vai dar 2 sobre 2. Beleza, galera? 42 dividido por 2 dá 21. Como essas medidas aqui, ó, elas estão em centímetro, a resposta é 21 centímetros. Tudo bem, galera? Então a primeira aí já está resolvida, foi, né? Isso é um vídeo, você vai poder rever esse vídeo quantas vezes você quiser para poder chegar à mesma conclusão que o professor chegou ali, tá bom? Sem estresse. Vamos para a próxima aqui agora, galera. Calcule a medida dos ângulos internos de um trapézio isósceles. Falou que o trapézio é isósceles, galera? Né?
ó, quer dizer que esse lado aqui é igual a esse. Se esse lado é igual a esse, é porque esse ângulo aqui é igual a esse. Se os ângulos são iguais, os lados são iguais, o que acontece com as diagonais? Elas são iguais também. Estou repetindo esse processo para poder massificar isso na nossa mente, tá bom, galera? Então, ó, calcule a medida dos ângulos internos de um trapézio isósceles. Então, ó, vou calcular a medida dos ângulos internos, tá bom? Calcule a medida dos ângulos internos de um trapézio isósceles, sabendo que um dos ângulos da base mede 60. A base é essa aqui, um desses ângulos mede 60. Se eu sei que o trapézio é isósceles, esse lado aqui é igual a esse, então os ângulos são iguais, então aqui vai dar quanto? 60 também. Eu sei que a soma desses dois tem que dar 180, eu já tenho 60. Aqui só pode valer quanto? 120. E aqui 120. Tudo bem, galera? Então, ó, calcula a medida dos ângulos internos. Um ângulo vale 120, o outro 120, os outros 60 e 60. Professor, tá certo isso aí? Com toda certeza. 120 com mais 120, 240. Com mais 60, 300. Com mais 60, 360. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero tem que dar quanto? 360. Então aqui eu provei que o que eu fiz ali está perfeito, está correto. Tudo bem, galera? Mais uma vez vou lembrar, isso é um vídeo, você vai poder ver quantas vezes você quiser para poder chegar à mesma conclusão do professor. Tudo bem? Espero que vocês repitam, né, esse processo aí. Vamos lá. Em um trapézio isósceles, cujas bases medem 12 centímetros e 18 centímetros. Então, galera, ó, só para poder dar uma ilustrada aí, ó, o trapézio é isósceles. Ele falou que as bases medem 12 e 18. Tudo bem, galera? Não está aparecendo 18, vou dar uma melhorada para ficar aparecendo 18 aqui. Beleza. Medem 12 e 18. Os lados não paralelos medem x mais 5 e 5x menos 7. Só que ele falou que os trapézios são, ó, isósceles, que esse trapézio é isósceles. Se é isósceles, esse lado tem o mesmo tamanho desse. Então é a mesma coisa que ele falasse aqui, ó, que x mais 5 é igual a 5x menos 7. Tranquilo, galera? Por quê? Porque os lados são iguais. Tudo bem? Calcule o perímetro. Eu já tenho esses dois tamanhos, então eu vou descobrir esses dois aqui agora, através dessa dica que ele me deu, né? Falou que um lado, esse lado aqui, x mais 5, esse outro lado aqui, 5x menos 7. Eu sei que os lados são iguais, então eu vou achar o valor de x para poder achar o tamanho dos lados. Então vai ficar, vou passar o x para o lado de lá, então vai ficar x menos 5x é igual a menos 7, que já está do lado de cá, né? Eu vou passar esse 5 para o lado de cá, vai ficar menos 5. Então vai ficar menos 4x é igual a menos 12. Multiplica tudo por menos 1, né? Multiplicando aqui por menos 1, vai ficar 4x é igual a 12. X é igual a 12 sobre 4, que é igual a quanto? Que é igual a 3, né? Então descobrimos aí o valor de x, x vale 3, agora é só substituir aqui, né? Por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó, vamos dizer que vale esse lado aqui. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. X vale quanto? Vale 3? 3 mais 5 dá 8, então esse lado aqui vale 8. Pegando aqui agora, ó, 3 vezes 5, 15, menos 7 vai dar 8. Sabe o que provou aqui, galera? Que realmente o trapézio é isósceles, os dois lados são iguais. Tudo bem, galera?
Só que ele está querendo saber o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, ó, 8 com 12 dá 20. Tá? 20 com 18 dá 38. 38 mais 8 vai dar 46. Então, aqui, ó, o perímetro, né, que a gente chama de 2P, é igual a 46. Tá lá a resposta. Deixa eu só olhar se esse finalzinho aí tá dentro do... Tá ali dentro, tá direitinho. Galera, lembrando que perímetro a gente chama de 2P, tá? Por isso que a gente chama perímetro de 2P. Então 2P é igual a 46. É a mesma coisa que falar, ó, o perímetro é igual a 46. A 46 o que, galera? Ó, a unidade de medida aqui é centímetro. Então, ó, 46 centímetros. Tudo bem, galera? Galera, lembrar para vocês que isso é um vídeo, vocês vão poder repetir esse processo quantas vezes você quiser para poder não ter dúvida. Tranquilo? Ó, um dos ângulos obtusos de um trapézio isósceles mede 100. Calcule a medida do ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos internos da base maior. Galera, esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas perfeitamente possível. Eu vou colocar ele bem para cá, o mais para cá possível, né? Para a gente poder ver se consegue entender bem aí. Ó, o trapézio ele é isósceles, esse lado é igual a esse. Ele falou aqui que o trapézio é isósceles, ó. Né? Então, um dos ângulos obtusos. Galera, existe ângulo agudo e existe ângulo obtuso. Os ângulos agudos são esse e esse. Por que, professor, que é ângulo agudo? Porque mede menos que 90 graus. E ângulo obtuso é esse ângulo e esse. Por quê? Porque, com toda certeza, eles medem mais que 90 graus. Até porque a soma dos dois tem que dar 180. Se um é menor que 90, o outro, para poder dar a soma dos dois, tem que 180, vai ter que ser maior que 90, né? Então, beleza. Aí ele fala, ó, um dos ângulos obtusos de um trapézio isósceles mede 100 graus. Então, ó, eu vou falar que esse ângulo obtuso aqui mede 100 graus. Tudo bem? Calcule a medida do ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos internos da base maior. Dessa base. Com toda certeza eu sei o valor desse ângulo aqui, não sei, galera? Vale... Vou botar aqui do lado de fora, tá? Esse ângulo aqui, ó, ele vale 80 graus. Por quê? Porque a soma desses dois ângulos tem que dar 180. Então, esse vale 80. Se esse vale 80, esse aqui vai valer quanto? Ó, 80 também. E esse aqui vai valer 100. Por quê? Porque os lados são iguais. Se eu somar tudo, 100, 200 com 160, 360. Então, tá perfeito, né? Só que ele fala assim, ó, galera, ó, calcule a medida do ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos internos da base maior. Galera, a bissetriz desse ângulo aqui é alguém que sai daqui, da origem, dividindo esse ângulo aqui ao meio. Então, aqui fica 40 e aqui fica 40. A bissetriz desse aqui sai daqui, ó, e divide aqui ao meio. Aqui fica valendo 40 e aqui fica valendo 40. Os ângulos formados, ó, calcule a medida do ângulo formado pelas bissetrizes. O ângulo que é formado pelas bissetrizes é esse ângulo aqui, ó. Ele não foi formado por essa bissetriz e por essa? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, olha o triângulo aqui, ó, tem que dar quanto? 180. Se eu tenho 40 e 40, está faltando quanto? Está faltando 100. Tudo bem, galera? Então, ó, um dos ângulos obtusos de um trapézio isósceles mede 100. Está aqui, ó. Calcule a medida do ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos internos da base maior. A medida aqui, 100. Né? Então, a nossa resposta aqui é 100, né? 100 graus.
A medida do ângulo vale quanto? 100 graus. Tudo bem, galera? Mais uma vez, vou lembrar para vocês, é um vídeo, né? Num primeiro momento isso pode trazer algum tipo de dúvida, mas se você ver esse vídeo pelo menos umas 2 vezes, né, com a parte teórica que o professor já passou para vocês, é perfeitamente possível entender isso que o professor está passando aí. Beleza? Esse foi o exercício número 4, a gente vai dar uma finalizada aqui no exercício número 5 aqui, né? Em um trapézio retângulo, esse trapézio aqui, ele não é isósceles, ele é retângulo. Então, ó, vou desenhar aqui, ó, um trapézio o quê? Retângulo. Qual a principal característica do trapézio retângulo? É que ele tem 2 ângulos retos, 2 ângulos que valem quanto? 90 graus. Tranquilo? Ó? Em um trapézio retângulo, um ângulo interno não reto. Então é um desses dois aqui, ó. Um ângulo interno não reto, porque esses dois aqui são retos. Um ângulo interno não reto é um desses dois. É o triplo de outro ângulo, é o triplo do outro. Então, ó, como esse aqui é menor, então esse aqui, ó, o valor dele é o triplo desse. Então, ó, vê se o professor vai fazer alguma besteira aí. A soma desses dois aqui tem que dar 180. Se eu colocar 45 aqui, o que vai acontecer? Esse ângulo aqui, 3 vezes 45 dá 135. Tudo bem? Se eu somar os dois dá 180, 135 com 45, com toda certeza dá 180. Pronto, achei. Tudo bem, galera? Então, ó, em um trapézio retângulo, um ângulo interno não reto é o triplo do outro ângulo, né? Determine as medidas de todos os ângulos internos. 90, 90, 135, 45. Qual seria a outra maneira de representar isso aqui, galera? Seria assim, ó, 90 mais 90 mais x mais 3x. Isso é igual a quanto? 360. Porque a soma de todos os ângulos internos tem que dar quanto? 360. Então ia ficar, ó, 4x é igual a 360 menos, ó, 180. Né? 90 com 90, 180, passa para o outro lado, passa para o sinal contrário. 4x vai ser igual a 180, né? Porque 360 menos 180 vai dar 180. Então, ó, x é igual a 180 dividido por quanto? Por 4. Então, com toda certeza, x é igual a 45. Tudo bem, galera? Se x é igual a 45, então aqui é x, ó. E aqui vale quanto? 3x. X é igual a 45. E, ó, 45 vezes 3, porque são 3x, né? Vezes 3 vai dar quanto? 135. Então, esse aqui vai valer 135. Beleza, galera? Então é isso. O que acontece? Como exercício para vocês, eu quero que vocês façam o exercício número 6. Né? Eu fiz até o 5. Esses são os exercícios conceituais. Mas o número 6 é contextualizado. Então, eu quero que vocês façam o exercício número 6. Tudo bem, galera? Galera, brigadão aí pela atenção, um forte abraço.